Olá, seja muito bem-vindo! Neste vídeo, nós vamos falar sobre o livro de Josué, que foi o livro escolhido para que neste ano de 2022 nós possamos então aprofundá-lo neste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, conforme falamos no vídeo anterior. Vamos então conhecer um pouco do livro de Josué. O livro de Josué é o sexto livro pela ordem no cânon na lista das Escrituras Sagradas. O livro de Josué, ele vem logo após o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Penta é um termo grego que significa 5, teukos, rolos. Pentateuco significa 5 rolos. Alguns estudiosos defendem que o livro de Josué deveria encerrar a história relatada no Pentateuco. Neste caso, ao invés de um Pentateuco, nós teríamos então um Hexateuco, ou 6 rolos. O livro de Josué, ele nos introduz na segunda divisão de livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de livros históricos. Eu quero aqui destacar que esta organização é uma organização oriunda da versão grega do Antigo Testamento, a Bíblia grega, também chamada de Septuaginta. Na Bíblia hebraica, o livro de Josué está entre os profetas menores, juntamente com o livro de Juízes, Samuel e também Reis, que na Bíblia hebraica são livros que estão em uma unidade. Tanto Samuel como Reis são um livro só, ao invés de dividido em 2 partes, como nós temos nas nossas escrituras. O livro de Josué também faz parte de uma obra chamada de obra histórica deuteronomista. E nesta obra histórica deuteronomista, além dos livros que eu já mencionei para vocês, nós também inserimos o livro do Deuteronômio. Nós temos uma perspectiva muito interessante dentro desta obra. Esta obra, que é a obra histórica deuteronomista, ela se inicia com a leitura da lei, lá no livro do Deuteronômio, e a entrada na terra prometida. E ela termina já com relatos sobre o exílio da Babilônia ou a perda da terra, lá no final do 2º livro dos Reis. Qual é o intuito desta obra? Olha que bacana! O intuito desta obra é mostrar que um ciclo de fidelidade e infidelidade se alternam. A fidelidade à lei garantiu a conquista da terra. A infidelidade à lei faz com que esta terra seja perdida. Portanto, nós precisamos entender que a obra histórica deuteronomista, ela precisa ser compreendida no seu conjunto. Pela fidelidade à lei, a terra é conquistada. Pela infidelidade à lei, a terra será perdida. Estudos mostram que os primeiros textos da obra histórica deuteronomista são do século VIII a.C. Neste período, aconteceu a invasão assíria e o fim do Reino do Norte, o Reino de Israel. Dentro dessa realidade, alguns sacerdotes do Reino do Norte trouxeram consigo textos sagrados para o Reino do Sul e o depositaram no antigo Templo de Jerusalém. No reinado de Josias, no século VII a.C., destacando aqui que Josias foi um dos poucos reis considerados bons para esta obra, esses textos foram encontrados, outros textos foram anexados, esta obra foi ganhando corpo e se tornou então um programa de reforma religiosa do rei Josias. O livro de Josué, então, nos mostra como este ideal de liberdade se cumpre na vida de um povo que vivia escravo
já há 430 anos no Egito, e que depois de uma peregrinação de 40 anos pelo deserto, conquistam a terra prometida por Deus e alcançam um ideal de liberdade que este povo tanto desejava. Nós veremos então no próximo vídeo como que nós devemos percorrer sempre em nossa vida um ideal de liberdade para que estejamos libertos de todas as estruturas de dominação e de escravidão que muitas vezes estão ao nosso redor. Eu espero você no próximo vídeo. Deus te abençoe.